Para os povos indígenas, ao se pensar em saúde, é fundamental que haja um equilíbrio entre corpo e espírito, medicina ocidental e medicina tradicional. Mas de que forma as políticas públicas podem conciliar essas duas visões que, na maioria das vezes, estão tão distantes? Outra política pública que com o tempo foi se desenvolvendo e que é muito importante é sobre a saúde. Saúde indígena, especialmente depois de que a FUNASA assumiu isso, se tornou capilar, digamos, né? Só que, como dizia, a lógica do colonialismo é sempre presente porque, digamos, na tentativa de preservar, muitas vezes, o grupo indígena, especialmente de preservar o aspecto, nesse caso, material, através de uma medicina do corpo do indivíduo, que frente a uma doença, né, deveria ser curado, né, se chega, por exemplo, a combater formas tradicionais de cuidar disso e, portanto, se por um lado se salvam os corpos, por outro se colocam em risco as almas. Mas que em alguns lugares a saúde, o Ministério da Saúde tem conseguido avanços, né? Por exemplo, de você ter políticas de incentivo às terapias tradicionais, de você conseguir reconhecer que o parto que os índios fazem é um parto que o governo, através do SUS, tem que estimular. Até mesmo sobre como proceder para fazer essas curas, né? O que se cura é uma cura normalmente espiritual, né? Que é a cura das doenças mais graves, para depois passar a cura do corpo, que é uma coisa menos relevante. Se tem cura tipo dor de dente, né? Resfriado, etc., eles aceitam normalmente que seja cuidado por parte da medicina ocidental. Quando se trata de outros tipos de doenças que nós podemos conceber como sendo sempre uma doença do corpo, mas que eles atribuem que seja ligado à feitiçaria ou a uma questão de desequilíbrio, digamos, da alma dentro do corpo, aí entrariam os pajé, né? E muitas vezes essa política pública, né, destinada a eles se transforma em um ulterior elemento de dominação. Acho que o trabalho que se faz na área da saúde é um trabalho que vem dando resultado, no sentido de redução da mortalidade infantil. Ela ainda é elevada, ela é 29 por mil, né? Em torno de 29 por mil. Ela é muito elevada ainda, mas ela já foi a 100 e pouco, 130 por mil há uma década passada, né? Então, com o trabalho que você faz nas aldeias, está reduzindo a taxa de mortalidade e as famílias estão crescendo. A questão do alcoolismo também, o uso de bebidas alcoólicas, muitas comunidades indígenas são suscetíveis à questão da bebida, então projetos que têm procurado entender como o índio vê a bebida e quais as estratégias que eles acham adequadas para evitar que isso aconteça. Então não é a medicalização, não é reconhecer que o alcoolismo seja genético, como a nossa ciência faz, mas lá eles vão, no caso dos Guarani, eles vão tratar a situação na casa de reza, com rituais e com cerimônias tradicionais. Então, o governo brasileiro reconhecendo que estimular que os índios estejam dentro da casa de reza ou pagar que uma casa de reza seja construída dentro da aldeia como uma forma de evitar o alcoolismo. Tudo isso são coisas que estão acontecendo, mas são muito lentas. Uma das maiores dificuldades nossa na execução de políticas públicas é a falta de conhecimento por parte dos gestores que hoje ocupam espaços no poder público. A falta de compreensão, né? E aí eu digo não só do gestor que está lá responsável pela questão indígena. Muitas vezes é um conjunto, né, de gestores, de indivíduos que estão lá, mas que eles não têm essa compreensão. Se eu pudesse sintetizar, eu acho assim, dificuldades, ainda frágil capacidade de integração entre os entes federados e os órgãos que executam a política pública, e também a questão da resistência da comunidade envolvente em admitir que essas comunidades têm direito de ter boas terras grandes para poder exercer seu modo de vida, né? Ainda há muito preconceito na cidade sobre os indígenas, como pessoas que são indolentes, preguiçosas, que não gostam de trabalhar, né? Mas não são sociedades em que o trabalho é o central, né? São sociedades que, eu diria que o central é a arte, é a criação.
O mundo está para ser transformado e para ser vivido com prazer, né? O tempo todo eles buscam isso, né?